A primeira vez que eu vim aqui eu fiquei impressionado. Eu pensei, nossa, eu tô em Fortaleza mesmo? Toda a biodiversidade dessa área, toda a paisagem que tem aqui, isso tudo é uma raridade na nossa cidade. Meu nome é Gabriel Aguiar, eu sou biólogo e eu estudo esse ecossistema há anos. O que eu posso te falar com certeza é que Fortaleza tem belezas naturais que não existem em outros lugares. Belezas como as suas dunas. O que é mais bonito é que em cima das dunas daqui nascem florestas. E é nessas matas que vivem centenas de espécies de plantas e de animais. Algumas delas, inclusive, existem apenas aqui. Elas são genuinamente cearenses. Uma coisa que provavelmente você não sabe é que as dunas têm um papel essencial no ciclo da água da nossa cidade. Elas absorvem e limpam a água das chuvas como filtros, evitando alagamentos, abastecendo os nossos reservatórios e dando vida ao Rio Cocó. As dunas ajudam em todo o equilíbrio ambiental da cidade. Se os oceanos e as florestas são como o pulmão, as dunas são como os rins da natureza. As dunas de Fortaleza são fantásticas. Mas vamos parar por aqui. Infelizmente, vou ter que te dar uma notícia triste. Talvez elas deixem de existir. Justamente por toda essa beleza, essa área se tornou um dos metros quadrados mais caros da cidade. Por isso, empresários milionários querem tirar essa área da gente, da população cearense, removendo as dunas para dar lugar a grandes empreendimentos imobiliários. Eles são poderosos, estão aliados com políticos, articulam mudanças na legislação para benefício próprio. Aprovaram uma lei na Câmara dos Vereadores que retira a proteção legal da área. É contra isso que eu luto. E eu não tô sozinho. Eu sou o Bruno, sou biólogo e vou usar a ciência para proteger as dunas. O meu nome é Bia, sou advogada e vou usar o direito para proteger as dunas de Fortaleza. Eu sou o Daniel e, como ambientalista, eu quero trazer você para esta luta. Eu sou Bea, estudante de arquitetura e urbanismo e sei da importância das dunas para a sustentabilidade da cidade. Eu sou Yara, estudante de direito e sei que com a lei podemos garantir a preservação das florestas dunares. Meu nome é Rodolfo, eu sou jornalista e vou denunciar qualquer ameaça às dunas. Somos o Fortaleza pelas Dunas, pessoas que se juntaram para salvar as últimas dunas de Fortaleza. Você também acha que as dunas devem ser preservadas? Pense bem, apenas com você nós vamos conseguir. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Encontro Verde com o Greenpeace Fortaleza, né? Hoje o encontro está intitulado, né, Energia Solar para um Futuro Mais Verde. Essa é a nossa sexta live de um conjunto de 6, né, dessa série só sobre energias renováveis, sobre matrizes energéticas, né, na verdade. E essa é a nossa última live também dessa temporada. E também, assim como da nossa própria temporada, também do quadro do Encontro Verde, né, com o Greenpeace Fortaleza. Hoje estamos aqui com o Marcelo Lima, do Greenpeace Brasil, e o Lucas Melo, da NMO Consultoria. Agora eu vou pedir para o Marcelo Lima se apresentar. Por favor, Marcelo, pode falar um pouco sobre você. Olá, boa noite, Bruno, boa noite, Lucas, boa noite a todas e a todos aí que estão assistindo a gente. Bom, sou Marcelo, sou do Greenpeace Brasil, da campanha de Clima e Energia. Estou aqui em São Paulo. Queria dizer de novo, minha segunda live aí com vocês, dizer que é um grande prazer mesmo conversar com vocês, principalmente desse tema, né, onde o Nordeste tem um papel fundamental, tem, né, os maiores
potenciais de energias renováveis, solar e eólica do Brasil e do mundo, né? Então, acho que essa discussão tem que ser sempre aí reforçada, estimulada, para que a gente entenda melhor aí toda essa riqueza e as possibilidades que a gente tem. Bom, eu sou geógrafo, eu fiz o meu mestrado sobre solar, né, um projeto do Instituto Socioambiental de solarização do Xingu, do Parque Indígena do Xingu, e dizer que é isso, o Greenpeace já trabalha com renováveis desde 2007, fortemente, assim como uma frente importante do nosso trabalho. Em 2016, a gente teve uma atuação muito forte de colocar projeto de lei, enfim, trabalhamos também em 2012 na resolução que definiu todos os parâmetros para a energia distribuída, né, enfim, para o esquema de compensação de energia produzida em casa, nos telhados, enfim. E, enfim, dizer que é um prazer estar aqui. Eu não sei, eu só me apresento agora e depois a gente segue? É isso mesmo, Marcelo. Eu vou passar. Acho que saiu o som. Eu vou passar agora para o Lucas de Mello, você falar um pouco sobre ele e depois a gente começa, de fato, o debate, beleza? Valeu pela apresentação, sim. Pode falar agora sim, viu, Lucas? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Meu nome é Lucas de Mello, eu sou engenheiro de energias renováveis e atuo no mercado de energia solar desde 2015. E hoje eu trabalho, né, eu sou gestor comercial na Mais Solar e diretor da LMO Consultoria. E desde então, né, sempre foi um prazer, desde que eu comecei o curso de renováveis, quando eu entrei na faculdade em 2011, eu já via que o mundo tinha que caminhar para esse lado para a gente ter uma perspectiva de futuro. Então, foi pensando nisso que eu entrei, pensando nisso que eu me formei e comecei a atuar nessa área desde então. Obrigado também pela apresentação, Lucas. Pessoal, eu estou aqui, né, como moderador hoje, né, eu sou Bruno Guilhom, sou membro do Greenpeace Fortaleza, né, do grupo de voluntários aqui de Fortaleza, e sou também mobilizador climático desse grupo aqui regional. Eu sou biólogo, né, trabalho mais com zoologia, mas também, na minha dissertação de mestrado, vou falar muito sobre os efeitos das mudanças climáticas em espécies ameaçadas de répteis e anfíbios aqui da nossa região do estado do Ceará. Então, temos muitas questões aqui em comum, né? A questão energética é, de fato, muito importante. É um potencial muito grande para o Ceará, como o Marcelo já falou, né, em outras regiões do Nordeste, pelo nosso grande potencial. Assim, temos realmente uma boa taxa de iluminação, né, durante o ano todo, não temos muitas nuvens por aqui, então, realmente, além da energia solar, eólica também, são outro tipo de energia renovável bastante interessante. Mas hoje o nosso tema vai ser basicamente sobre energia solar, né? Então, só alguns avisos também, pessoal. A gente vai fazer aqui algumas falas para o pessoal apresentar um pouco sobre essa temática para vocês, que alguns talvez não conheçam. E vocês podem colocar algumas perguntas no chat que eu vou lendo para os convidados aqui responderem. Então, a gente pode ir interagindo também durante esse tempo. Então, agora eu vou passar de novo a bola aqui para o Marcelo falar um pouco sobre o que ele tem de experiência com isso, né? O que ele tem a nos dizer sobre energia solar. Pode falar agora sim, Marcelo. Obrigado, Bruno. Bom, vamos então começar do começo, né? Como você falou, né, a gente já vive uma emergência climática, né? A gente já sente os efeitos das mudanças climáticas muito forte hoje em dia e, enfim, que vão ter, né? Mas se a gente não conter o aquecimento global em 1,5 grau até 2100, podem ter efeitos catastróficos, né? Até da nossa existência. Então, tendo em mente, né, que vivemos essa emergência climática e que o maior responsável pelas mudanças climáticas no mundo é a queima de combustíveis fósseis, é muito importante esse espaço, né, e expandir as discussões sobre renováveis, né, uma transição energética. No Brasil, o Brasil tem uma peculiaridade que a maior fonte de emissões é a mudança do uso do solo, né, do agronegócio, ou seja, basicamente o desmatamento. Mas mesmo no Brasil também é necessário que a gente, no mundo inteiro, é importante que a gente tenha uma matriz 100% renovável até 2050, no IPCC,
para conter esse aquecimento global em até 1,5 graus. É um desafio muito grande, muito difícil. A gente vê que os países no mundo não têm tomado as medidas necessárias para isso. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Por mais que tenha crescido muito a energia solar no Brasil, até porque ela se mostra viável economicamente, é das energias mais baratas que tem, quando a gente fala de transição energética, que é o que precisa acontecer, isso pressupõe não só o crescimento das fontes renováveis, né, mas também que o governo deixe de apostar, enfim, deixe de fazer, incentivar fontes fósseis, que tem um plano, né, de transição realmente, né, que as renováveis tomem o espaço, que a matriz fique 100% renovável. E a gente não vê isso, infelizmente. Então, a luta continua, a gente já tem essa, como eu falei, essa pauta de energia já é importante para a gente há muito tempo. Desde antes, quando achavam que solar era uma utopia, né, era muito caro, não era real, e hoje a gente vê que já é uma das fontes mais viáveis e que mais tem crescido até organicamente. O mercado sozinho entendeu, as pessoas estão começando a solarizar suas casas porque veem que é mais barato, né, que você não depende, enfim, você consegue se emancipar aí das tarifas que tem subido cada vez mais, enfim. Então é isso, eu acho, principalmente dizer, né, da importância dessa transição energética, e a gente sempre fala da necessidade de que essa transição seja justa, né? O que significa, primeiro, que não sei, porque também tem uma imagem, muitas vezes, de que energia solar é uma coisa de elite, né, para quem tem as condições e tal para isso. Então, a gente tem cobrado cada vez mais também do governo, vendo que é uma energia hoje em dia viável, economicamente, que haja também um incentivo por parte do governo para que dê acesso a essa fonte que é tão importante, né, já no mundo, no Brasil é tão pouco explorada ainda, para também as comunidades, as populações de mais baixa renda, né? Então, não basta deixar para o mercado fazer essa transição, mas que tenha uma vontade política mesmo, de transição, incentivo para que isso aconteça. A gente fala, por exemplo, de incluir painéis solares em projetos sociais, distribuição de renda, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, dar escala para solar e alcance para toda a população do Brasil, não só, né, para aqueles que têm esse investimento inicial. De qualquer jeito, a gente fala também que sempre é importante dizer que não existe uma fonte sozinha que vai resolver nossos problemas, né? Então, a ideia de uma matriz energética limpa e renovável é que seja uma matriz diversificada, né? Então, que tenha o seu lugar a eólica, a solar sozinha, né? Ela só gera energia de dia, e isso às vezes é usado como argumento de que ela não basta. Mas realmente ela não basta, sozinha a solar não vai resolver todos os problemas. Mas se considerar as outras fontes que a gente já tem, muita hidrelétrica, por exemplo, né? A gente não precisa de mais, já tem mais de 60% da matriz de hidrelétrica. Se a gente olhar a eólica também, em comparação com a solar, existe uma complementaridade. Então, ou seja, de dia produz mais energia solar, com o sol, claro, e à noite venta mais, né? E daí, você produzindo mais energia eólica e solar, você também deixa de onerar as hidrelétricas, ou seja, você permite que as hidrelétricas subam o nível, porque hoje em dia as hidrelétricas do Brasil estão com um nível muito baixo, os reservatórios estão baixos, e daí tem que ficar toda hora ativando as energias sujas, que são o gás, o carvão, e são muito mais caras. Então, é importante que a gente está num momento histórico que energia solar é viável economicamente, e, enfim, só que a gente, por um lado, a gente vê esse crescimento, como eu falei, o governo continua incentivando energias muito sujas, como carvão, por exemplo. Não existe um plano, vários países do mundo já estão com planos de phase-out, né, que é o fechamento de todas as usinas a carvão. E o Brasil, na contramão, vem, enfim,
Ano passado foi inaugurada uma nova usina a carvão, enfim, a gente não vê essa transição acontecendo. Eu queria também só introduzir, para quem não conhece direito, a gente está falando de energia solar fotovoltaica, né? Existem também energia solar para aquecimento de água, enfim, e a energia fotovoltaica é dividida em duas formas de geração de energia, que é a geração centralizada, que são grandes parques, né, como se fossem usinas, né, grandes parques de energia solar, que geram, principalmente no Nordeste, energia, e essa energia é transmitida para o Sistema Interligado Nacional, né, para a rede que abastece todo o Brasil. Existe também a geração distribuída, que é essa geração que a gente faz nos tetos das nossas casas, enfim, e daí você produz e troca com a rede. Desde 2012, tem uma resolução que regulamentou toda a energia solar distribuída no Brasil, que é a resolução 482, que permitiu que o prosumidor, se chama, né, que é o consumidor de energia das distribuidoras, mas também como ele produz, chama-se prosumidor, ele troque a energia, ou seja, ele produz mais energia de dia, o que ele não usa, ele devolve para a rede, né, e ele é compensado, é um regime de compensação de energia. E isso permitiu que as pessoas conseguissem, por exemplo, se faz um investimento, sei lá, de R$5.000, você deixa de pagar a conta, enfim, daí você consegue, deixa de pagar a conta não, você abate, né, do custo da sua tarifa e vai economizando dinheiro até que você paga o seu investimento. Hoje, o tempo de retorno do investimento, eu acho que isso o Lucas pode dizer até melhor, mas está chegando em patamares super baixos, até 3, 4 anos, você já recupera todo o investimento que você fez e passa a lucrar em solar. Então, isso mostra que já é super viável economicamente. Eu vou falar também de alguns números, por exemplo, somadas, hoje, energia centralizada, solar e distribuída, no Brasil está com capacidade instalada de 6 gigawatts, mais de 6 gigawatts. Isso significa que a gente já está produzindo mais energia solar do que carvão e nuclear juntas, né? Então são dados que mostram que será que a gente realmente precisa dessas fontes, né? Que não só são poluentes, emitem carbono, mas também tem riscos, né? O meio ambiente muito alto grau de impacto ambiental, né? Então isso mostra que hoje em dia, inclusive, a geração distribuída, se não me engano, já superou a geração centralizada, que é também uma vitória, porque a geração distribuída, quando você produz energia localmente, né, perto do consumo, tem atributos ambientais muito mais interessantes até do que a geração centralizada em grandes parques, porque você, por exemplo, diminui muito as perdas, né, na transmissão, porque você gera a sua própria energia e você não usa as linhas de transmissão que tem perdas de eficiência muito grandes. Então, assim, esse boom que teve, está um crescimento abissal da geração distribuída é muito importante, porém, né, como a gente sabe, nesse país nada é fácil, as conquistas demoram muito a chegar e às vezes os retrocessos vêm também a galope. Tem uma perspectiva aí sendo discutida, uma proposta da ANEEL, que é a agência reguladora, enfim, parte do governo, em dificultar essa troca. Eles querem rever a resolução 482, que era muito boa, na qual você devolve para a rede. Espero não estar sendo muito técnico, pessoal, nem confuso, estou um pouco confuso, né? Mas enfim. Do jeito que está hoje, você troca... 1 watt que você consome, você devolve para a rede no mesmo valor. Agora eles estão querendo taxar essa energia, ou seja, você paga por exemplo, por watt e devolve para a rede por 38 centavos. Daí aí você tem uma perda muito grande e o tempo de retorno aumenta.
né? Enfim, isso faz com que fique quase inviável solar. Então a gente vê aí alguns retrocessos batendo a porta. A gente está muito atento com isso, a gente tem trabalhado com parceiros aí para resistir a esses retrocessos e vamos, enfim, continuar lutando. Só para fechar, enfim, solar tem um monte de atributos importantes, mas nesse momento eu acho que é importante dizer dos empregos, que, por exemplo, desde 2012, o setor de energia solar já gerou mais de 182 mil empregos, e é a fonte de energia que mais gera empregos locais de qualidade em todas as fontes. Inclusive, na pandemia, foi o único setor que teve um incremento, teve um crescimento de empregos durante a pandemia, enquanto todas as outras fontes tiveram perdas de empregos, porque, claro, a demanda por energia baixou, então algumas usinas, enfim, foram fechadas e perderam emprego. Solar não, continua crescendo e traz muito emprego em comparação. Então, acho que quando a gente fala dos desafios econômicos, enfim, que o Brasil tem, também tem esse atributo importante da energia solar. Por enquanto é isso, eu quero depois ouvir as perguntas. Muito obrigado pelas palavras aí, Marcelo. Vou passar aqui agora a fala para o Lucas, né, para falar um pouco sobre com a gente. Eu acho que depois a gente já pode começar alguma rodada de perguntas, assim, né? Se o pessoal já tiver mandado algumas, eu acho que muitos temas aqui, esse tema, na verdade, é bem interessante, né? Eu mesmo tenho algumas perguntas que talvez já possa ir colocando junto aí, mas vamos ver o que a galera tem para trazer para a gente. Então, agora pode falar aí, Lucas. Perfeito. Boa noite de novo, meus amigos. Excelente, né, o que o Marcelo falou. É muito interessante saber, né, e eu me lembro que uma das pessoas hoje que é muito forte no movimento de energia solar, no nosso mercado, é a Bárbara Rubin, que veio do Greenpeace. Inclusive, ela é uma pessoa fantástica, né, uma advogada que atua no setor de regulação, hoje muito voltado para a energia solar, principalmente para a resolução, em prol da resolução 482 e das normativas que regem a energia solar aqui no Brasil para o consumidor final. E essa tem sido uma luta, digamos assim, que a gente tem comprado ferrenhamente, principalmente pelo que o Marcelo disse, com relação a mudanças que podem acontecer. Quando a gente fala que a energia solar é a fonte que mais gera emprego entre as fontes energéticas, é ela que, através dos leilões de energia que se fazem no Brasil, né, para o Brasil ter no sistema de energia dele energia, são feitos leilões, né, para instalações de usinas, e desses leilões, a fonte que se torna mais competitiva hoje, em termos de menor impacto ambiental versus preço, é a energia solar. Então, a gente está falando que ela, de fato, desponta uma diferença muito grande com relação a outras fontes, né? Ela tem vantagens únicas, digamos assim. E, obviamente, se a gente para pensar, vou dar um número que é, de fato, muito impressionante. Hoje, no Brasil, existem, no mercado cativo, que são consumidores como eu na minha casa, como você na sua, como uma empresa, uma indústria de menor porte. São empresas, são consumidores que compram energia e a distribuição dela diretamente da distribuidora local. No caso aqui do Ceará, é a Enel. E no Brasil existem 84 milhões desses consumidores e de energia solar instalados, nós temos apenas 350 mil em média que se beneficiam dessa fonte. Então, a gente está falando que a energia solar, para quem tem a oportunidade de gerar e ter esse benefício da geração, não chega nem a 0,5% do que pode ter. Nesses últimos 5 anos, eu entrei no mercado em 2015, o mercado começou a ficar um pouco mais forte, né, e tem um crescimento realmente mais representativo em 2017, e de lá para cá ele vem crescendo em média de 2 a 3 vezes, porém, a gente não representa ainda nem 1% do que é o mercado em geral de energias. Quando a gente fala que a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem regula
quem regula todas as regras do nosso sistema elétrico brasileiro já está pensando em uma forma de taxar, de cobrar e de tirar um pouco o benefício de quem está pretendendo instalar o seu sistema solar, né, seu sistema de energia solar, é no mínimo um absurdo, né? A gente sabe que nos outros países a regulamentação que hoje existe, ela foi mudando e se adaptando para que os benefícios que hoje são dados em prol, né, de quem quer fazer energia solar, aos poucos eles têm que serem tirados para se igualar com os consumidores normais. Mas quando você fala em uma retirada abrupta de benefícios, da forma como queriam fazer, no mínimo absurdo, né? Do ano passado para cá, né? Mais precisamente de setembro do ano passado para mais ou menos fevereiro, teve um embate político muito forte entre a sociedade, né, as empresas que trabalham com energia solar fotovoltaica, né, que fazem instalação em residências, empresas, etc., versus os órgãos públicos, né, que regulam isso, devido a uma mudança abrupta que tinha. Então, graças a Deus, teve uma movimentação social muito grande, onde diversos setores da sociedade entraram em favor da energia solar, viram que era de fato um absurdo, e através dessa pressão, né, política, digamos assim, as coisas conseguiram dar uma freada maior, né? Hoje existe um projeto de lei que foi elaborado por alguns deputados juntos com a Associação Brasileira de Energia Solar, junto com a Associação Brasileira de Geração Distribuída, para poder deixar a coisa um pouco mais realista para o que aconteceu, por exemplo, em outros países, como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, Austrália, que já estão bem mais à frente com relação a nós aqui no Brasil, né? Já tem energia solar como uma coisa bem mais madura, e hoje as coisas estão mais... o cenário de mudanças está um pouco mais tranquilo. Mas, de toda forma, os números ainda são muito inexpressivos para a gente falar de retirada de incentivo. Uma das coisas que eu quero pontuar com relação a isso, além do crescimento, né, de 2 a 3 vezes ao ano, né, como um amigo também falou da geração de empregos, é que hoje o Ceará, a nível brasileiro, tem uma posição entre os top 10 estados que mais têm uma potência instalada. Então, só para vocês terem uma ideia, o Ceará hoje, a nível Brasil, representa aproximadamente 4%, né? Tendo estados que têm uma grande representação, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, que tem, os três juntos detêm praticamente 50% do Brasil, e no Nordeste o Ceará é o número 1. Então, além da gente ter uma posição estratégica a nível mundial com relação à irradiação, que é muito vantajoso se ter o investimento em energia solar, a gente também tem uma das tarifas de energia mais caras do mundo, né, e do Brasil. Então, quando a gente fala de tempo de retorno para investimento em energia solar, né, uma pessoa que tem o dinheiro parado e quer investir e de fato obter um retorno, a gente está falando que tem um retorno aproximado para uma residência. Para vocês terem ideia de valores. Hoje, uma residência que consome, que gasta numa média de R$500, pode ser considerado de uma casa de classe média alta, que é hoje um dos principais públicos que gastam, né, que fazem um sistema de energia solar. A pessoa vai ter um investimento na ordem de R$20 mil, onde ela vai, através desse investimento, não só conseguir ter várias formas de financiar isso. Então, hoje, você já tem diversos bancos públicos e privados, você tem o Banco do Nordeste financiando, você tem Santander, Bradesco, Itaú, você tem plataformas financeiras como BV Financeira, você tem Sicredi. Então, hoje, a forma de você adquirir esse produto já é bem mais simples, e o maior desafio que eu vejo hoje é a gente conseguir dar acesso a todos para a energia solar.
você conseguir ter programas de incentivo para que pessoas consigam adquirir, exemplo, hoje, os subsídios aqui do Ceará, que são destinados à baixa renda, chegam-se a 40% do que a gente tem de gasto, né, da concessionária. Então, basicamente, hoje, o que a gente paga de energia, para quem é um consumidor comum, sem ser baixa renda, ele tem um gasto, né, todos os subsídios que compõem a energia elétrica aqui no nosso estado, o baixa renda dos subsídios representa 40%. Então, o dinheiro investido hoje para o baixa renda, que é basicamente você dividir a tarifa dele, né? Ao invés dele pagar por unidade de quilowatt-hora 80 centavos, que é a média aqui de uma residência, dele pagar, por exemplo, 40, 44 centavos, esse dinheiro poderia ser muito melhor investido se fosse implementado, ao invés do gasto com a mera do subsídio da tarifa mais barata, você implementar um sistema fotovoltaico para uma baixa renda. Hoje, para você implementar para uma casa que tem um consumo na faixa de R$ 120, né, de R$ 100, que é uma casa popular, digamos assim, você com investimento menor do que R$ 10.000 consegue gerar energia para essa casa, passando a conta de energia de uma pessoa dessa passar a ser R$ 23, por exemplo. Então, hoje, a forma que a gente tem em pensar estratégias de poder incentivar a ampliação da energia solar são diversas. A gente tem que conseguir fazer com que isso saia de uma coisa que ainda é muito elitizada, querendo ou não, ainda para você conseguir fazer um investimento desse. Em grande maioria são pessoas que têm mais um poder aquisitivo maior, e você conseguir formas de subsidiar, de trocar o subsídio existente hoje por um subsídio mais inteligente, onde você vai financiar o sistema fotovoltaico, vai trazer uma enorme vantagem quando você pensa no médio e longo prazo. Porque esse subsídio que você vai gastar ali, ele vai se pagar em 4 anos, que é o tempo de retorno. Depois desses 4 anos, você não vai ter que gastar mais o dinheiro em subsidiar a tarifa de energia de uma pessoa dessa. Então, essa é uma das estratégias hoje que poderiam existir, né, que é uma estratégia válida, né, há estudos falando sobre isso, para que o projeto em energia solar possa se tornar cada vez mais vantajoso. Né? Uma outra vertente muito importante, principalmente aqui no nosso estado, é a própria questão da agricultura familiar. Eu, durante 2 anos, fiz um trabalho muito forte para a agricultura familiar, junto com órgãos como a FETRA-S, como a própria Secretaria de Desenvolvimento Agrário, para poder conhecer melhor o dia a dia da agricultura familiar, quais são as dores que eles têm hoje. E uma das coisas que mais me impressionou foi que isso aí, meus amigos, eu estou falando que a gente pegava um sistema fotovoltaico, pegava ali 2 plaquinhas, um inversor, que são os componentes principais, botava numa estrutura apoiada, né, numa mesa para você poder mostrar e demonstrar como é que funcionava. E o impressionante era que a maioria das pessoas não entendia o que era aquilo, não conseguia, de fato, ver que aquilo ali poderia, inclusive, mudar a rotina que as pessoas têm hoje na agricultura familiar. Uma das principais dores que o agricultor familiar vive são 2. Uma delas é você depender muito de água. Aqui no Ceará a gente vive uma seca tremenda, então você depende muito da chuva, né, para sobreviver, para ter uma boa colheita. Você não consegue pagar, né, para você ter um poço, para você comprar uma bomba e gastar energia com aquela bomba para aquilo funcionar. E também, muitas vezes, você precisa, para quem é irrigante, né, para quem trabalha no mercado da agricultura familiar, existe um horário que a energia é mais barata para esse pessoal, que é de 9 horas da noite até as 5 horas da manhã, em média, né? E para quem tem que irrigar, você normalmente, em média, tem que irrigar durante 4 horas a 5 horas, a depender do tipo de cultivo. Então, se você está falando que um cara desse vai ter que chegar lá na plantação dele às 10 horas da noite, vai ter que ficar acordado até as 4 horas da manhã, 3 horas da manhã,
o cara tem que trocar a noite pelo dia, basicamente, para poder ter acesso à energia mais barata. Porque se ele for tentar ligar uma bomba dessa para poder irrigar, ele vai ter um custo de energia elevadíssimo para ligar durante o horário de sol, que é o horário melhor, digamos assim. Então, esses são fatores que, através da energia solar, poderiam mudar totalmente a vida dessa pessoa. Né? Ele poderia ter uma vida muito mais simples, muito mais fácil, através de uma coisa que hoje já se paga, e ele teria isso de uma forma acessível. Só para vocês terem uma ideia, o Banco do Nordeste, ele hoje conseguiu ter uma linha de crédito acessível para o agricultor familiar, onde você vai ter o subsídio praticamente da tarifa, né, da taxa de juros. Você vai ter uma taxa de juros aí de menor de 4% ao ano, para você pagar em mais de 6 anos, tendo carência de 1 ano, e simplesmente pouquíssimas dessa linha foi financiada porque o agricultor não sabia operar. Então, tudo isso foram fatores importantes para a gente poder refletir um pouco mais e falar, cara, o que é que eu posso fazer na minha realidade hoje para tornar a energia solar acessível? Então, de fato, ainda tem um longo caminho a ser trilhado. A energia solar hoje, na nossa matriz energética, ela representa ainda menos do que 2%, digamos assim. A previsão a nível mundial é que a energia solar seja uma das matrizes energéticas mais importantes hoje, e ela, inclusive, pelo seu preço, tem a possibilidade de você conseguir trazer a tarifa para uma forma mais barata, para você conseguir baratear a matriz energética, né? Que hoje a gente depende de 60% de hidrelétrica, que ela é barata, porém o impacto é muito grande, e o potencial hidrelétrico do Brasil já não é tão grande. E, em segundo lugar, você tem uma forma, né, de conseguir ter a despesa menor de não construir uma termoelétrica, que além de ser cara, é extremamente poluente. Então, eu acredito que a gente hoje tem que pensar, de fato, se a energia solar não tem como ser um fator transformador na vida de todo mundo, né? Desde o baixa renda até a pessoa das classes sociais mais altas. E é isso, eu acredito que é isso. Essa é a contribuição que eu queria falar para vocês. A energia solar ainda está no começo. Hoje ela está muito acessível. Você consegue hoje praticamente pagar um projeto de energia solar com a economia que você vai ter mês a mês. E o trabalho tem que ser feito de uma forma muito transparente para que vocês possam realmente desmistificar o que é energia solar. Obrigado, Lucas, pelas considerações. Então, pessoal, acho que pelo que a gente viu até agora, né, nesse tempo que a gente andou conversando um pouco, né, que o Marcelo e o Lucas falaram, a energia solar tem muitos pontos positivos, realmente uma energia de baixo impacto ambiental, né, tem várias qualidades em relação a isso, mas, infelizmente, em comparação com outros tipos de energia, né, assim, não é tão beneficiada como, por exemplo, que eu posso falar aqui, pelo menos da minha região, também da região do Lucas, no Ceará, a energia termoelétrica tem muito mais incentivos fiscais para operar do que a própria energia solar, né? Existe abatimento no consumo no que eles pagam, né, em relação ao consumo de água. Também tem os leilões, né, os produtos deles têm um custo um pouco mais barato do que, se você for comparar em relação aos investimentos de energia termoelétrica, ele tem muitos descontos em relação a isso. Então, esse favorecimento em relação à energia, às termoelétricas, né, isso por causa do próprio Estado, né, do próprio governo. Então, um dos grandes problemas que nós vemos tendo aqui na nossa região é esse incentivo majoritário por energia poluente, né? A energia do século passado, que a gente sabe muito bem, né? Não precisa nem discutir muito, de que a energia que causa um grande impacto na sua instalação, na sua operação, continua mantendo um impacto muito alto, né? Que é a emissão de gás de carbono, e no caso de algumas mais à base de metano também, é um outro gás ainda mais poluente, né? Por causa do seu alto grau de fixação na camada. Então, realmente é uma energia que é sem condições para o nosso país, né, como um todo, mas também para um período que nós estamos vivendo, onde cada vez mais o clima tem se tornado mais agressivo, está aumentando as temperaturas, e como o Lucas também falou, né, nós moramos aqui no Nordeste, no Ceará, um local onde realmente tem secas periódicas,
onde pessoas têm que revezar para conseguir realmente ter acesso à água, né? A realmente poupar muita água para conseguir beber, né? E até tomar banho, dar água para os seus animais, né? Os animais morrem, e até mesmo algumas pessoas realmente de sede de calor nesses períodos. Então, é uma realidade muito triste, e a gente perde, assim, essa água, ela é muito usada por esse tipo de energia. Então, realmente, se tivesse um incentivo um pouco maior, a energia solar poderia suprir muita dessa demanda, reduzir muitos impactos que a gente tem, né, em relação à própria energia termoelétrica, né? Então, até então, pessoal, a gente não teve nenhuma pergunta. Se o pessoal quiser, nesses momentos mais finais, assim, realmente estiver mandando, mas, por enquanto, acho que vou mandar aqui só uma pergunta minha mesmo para o Lucas, e o Marcelo, ele falou uns valores, né, de 5 mil, você também falou de 20 e poucos mil reais, se não me engano, 10 mil reais para uma pessoa realmente de uma casa de uma renda um pouco mais baixa, né? A questão do retorno, né? É por volta de uns 3 a 4 anos mesmo em relação a isso, né? O retorno que você realmente passa a não pagar pelo seu consumo. E essa questão, como é que ela fica? Por exemplo, você, antes, agora, nesse momento, você paga por energia, mas quando você passa a ter o excesso, você recebe algum dinheiro em relação a essa energia? Ou você, por exemplo, ganha desconto em outros tipos de contas que você deveria pagar realmente contas públicas, né, como de água e outras coisas, por exemplo? Acho que muitas pessoas podem vir a ter essa dúvida e é bem interessante talvez ser esclarecida. Perfeito, excelente pergunta. Basicamente, quando o retorno é realmente nessa ordem de 3 a 4 anos para uma casa, e o que se fica pagando num projeto de energia solar, hoje, é basicamente a taxa mínima. Lucas, o que é a taxa mínima? Ela é uma taxa que ela é variável, ela varia se você é um cliente monofásico ou trifásico, e aí ela, para quem é monofásico, equivale a 30 kWh. Na tarifa da Enel Ceará, ela vai ser na ordem de R$ 24,00, como eu falei, e você paga a iluminação pública, e aí a iluminação pública ela é variável. Ela pode ir de um valor de R$ 1, R$ 10, R$ 15, até um valor na ordem de R$ 300, por exemplo. Só que, óbvio, R$ 300 é uma iluminação pública de teto. Você tem que ter um consumo muito alto para pagar uma iluminação pública dessa. É para uma grande empresa, uma casa que consome realmente R$ 1.000 de energia, a depender da localização dela. Mas para quem é, por exemplo, baixa renda, você deve... Quando não é isento de iluminação pública, você paga na ordem de menor de R$ 5,00. E aí, para quem é trifásico, que já é uma casa um pouco maior, normalmente uma casa que tem consumos acima de 200, 300 reais, a taxa mínima é equivalente a 100 kWh, que na tarifa da Enel hoje é R$ 80,00. Então, você hoje consegue fazer um projeto e ficar pagando apenas isso. E aí, todos os meses, você paga isso porque o que você faz hoje com a concessionária é uma troca. Hoje, a regra é o quê? Durante o dia eu produzo, o que eu produzi a mais para usar à noite, eu envio para a concessionária recebe esses créditos, contabiliza, e esses créditos são usados e beneficiam a redondeza, né? Assim que eu envio ele de novo para a rede, ela vai para o meu vizinho, vai para o vizinho lá da esquina, vai para uma loja que tem próxima, e quando é a noite que ela me devolve, ela contabiliza quanto é que ela voltou para mim. Quando chega o final do mês, o relógio que é colocado, que é o medidor bidirecional, ele vai dizer o quê? Você enviou 300 e usou 200. Então, você tem um saldo positivo de 100. Hoje, esse saldo positivo pode ser usado em até 5 anos. Então, é bem tranquilo, digamos assim, é bem tranquilo, e você tem realmente esse benefício da energia solar de fazer essa troca com a concessionária. O cenário futuro, só para poder concluir essa ideia, o cenário futuro que já está acontecendo é você conseguir basicamente ter um banco de baterias. É isso que vai acontecer aqui no mercado nacional, que já está acontecendo lá fora. E aí, quando você começar a ter banco de baterias, você vai
em um determinado espaço de tempo, né? Eu não sei se em um universo dentro de 10 anos aqui no Brasil, se tornar independente energético. Então, você vai poder ter um banco de baterias suficiente para gerar a sua própria energia e não depender da Enel, por exemplo, aqui para sobreviver. Posso fazer um comentário? Pode sim, Marcelo. E não só é muito boa a fala do Lucas, até eu estou aprendendo bastante coisa aí com ele, mas essa última fala dele é importante, porque daí mostra o porquê que os principais agentes dessa pressão para mudar a regulamentação são as distribuidoras, né, Lucas? Então, a Enel, por exemplo, aí no Ceará, né, porque na perspectiva é de perder clientes. Então, eles querem dificultar ao máximo para manter a população dependente aí do sistema de distribuição, né? Ou seja, não perder clientes. Mas é isso, como o Lucas falou, a gente ainda tem uma incidência, ainda é muito pouco representativo, né? A quantidade de consumidores que produzem a própria energia. Então, eles estão puxando aí a corda muito rápido e isso a gente está olhando com bastante atenção. Pessoal, nós temos ainda mais uns 7 minutos. Acho que eu vou fazer só uma pergunta assim para o Marcelo, se puder responder assim bem rápido para a gente conseguir bater aqui o nosso tempo. Não sei se você vai ter essa informação, mas queria saber se você saberia informar quais regiões aqui do Brasil tem mais investimentos, né? Usa mais esse tipo de energia fotovoltaica, né? Por região mesmo, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Você teria essa informação para passar para a gente? Desculpa, pessoal, perdi vocês e, enfim. Você não pegou a pergunta, não, Marcelo? Ouvi. Pronto. A gente tem sim essa informação. Eu acho que, assim, quem quiser mais informações sobre a questão de energia solar no Brasil, vale muito a pena entrar no site da AB Solar, né, que é a Associação Brasileira de Energia Solar. Lá eles têm infográficos, enfim, com gráficos do crescimento de energia e tal, e também a distribuição por estados e por região. Então, eu sei que a principal região, e sempre foi a vanguarda no Brasil, foi Minas Gerais, por incrível que pareça, assim, em volume, né? Na verdade, em volume e em porcentagem. Minas Gerais sempre foi o primeiro estado, por exemplo, a isentar de ICMS, né, de promover a energia solar ativamente, com benefícios fiscais, enfim. Então, Minas Gerais sempre foi essa vanguarda, e eu acho que principalmente hoje, e isso é um contrassenso, né, são esses países mais do Sudeste e Sul, que são mais representativos. Eu acho que o Lucas pode me corrigir, mas eu sei que o Rio Grande do Sul, São Paulo também é expressivo, Paraná também. Então é muito louco, né? Porque enquanto o Nordeste tem maior potencial, a gente vê ainda estados mais do Sul aí à frente nesse sentido. Eu também eu vou ver se depois eu consigo compartilhar com o Daniel, ou com você, Bruno, para dar acesso ao pessoal tem um relatório que chama Revolução Energética, do Greenpeace, que foi publicado em 2016, mas é bem interessante também para o pessoal dar uma olhada, dar uma estudada, para ver como as nossas perspectivas lá em 2016 têm batido muito com a realidade, ficou esse crescimento de solar, em comparação com as projeções do governo na época, e tem bastante informação legal. Vou ver se depois eu compartilho, quem quiser acessa. Beleza, valeu demais, Marcelo. Ótimas falas também. Pois é, cara, bem louco realmente. Eu já o que imaginava mesmo, realmente, que o Sudeste tivesse mais investimento, tivesse mais presença dessa energia do que aqui, né? Infelizmente, acredito que muito relacionado com a questão do próprio desenvolvimento da macro-região, né? No Nordeste não tem realmente tanto incentivos, como também não tem uma renda tão alta quanto essas outras regiões. E acho que isso, assim, excepcionalmente, é uma das coisas que justificaria mais essa política de incentivo para esse tipo de energia, porque nós temos um potencial muito grande, não estamos usando porque talvez existem alguns realmente beneficiados nesse setor energético diferenciado de energias poluentes,
como também realmente é um local que não tem, existe obviamente a questão climática que favorece o espaço, mas a gente também talvez não tenha tanto poder aquisitivo quanto outras regiões. E seria muito interessante mesmo que essa política fosse mais difundida, mais divulgada e realmente presente no nosso país. Agora, pessoal, vou realmente encaminhar para os nossos momentos finais. Eu queria só que o Marcelo e depois o Lucas fizessem as suas considerações finais realmente por volta de 1 minuto, só para a gente já ir dando esses últimos adeus aqui para o pessoal que está acompanhando a gente já. E é isso aí, pessoal. Agora, fazer esse momento de despedida mesmo. Pode falar agora, Marcelo, primeiro. Oi, pessoal. Bom, é isso. Acho que é basicamente agradecer. Eu acho que essa sua última fala, Bruno, foi muito boa, foi precisa. O Nordeste tem um potencial, poderia ser um grande hub, né, um grande lugar para desenvolver até tecnologia, né, e pesquisa em relação a renováveis, né, ser um lugar de revolução aí no Brasil. E eu acho que esses espaços, por isso que eu quero agradecer, eu acho que esses espaços permitem isso, né, atiçar um pouco aí o interesse das pessoas e mostrar o potencial e a importância dessa transição e o papel do Nordeste, né, nesse lugar. E de resto é isso, vamos seguir na luta aí, pessoal, né, entender que estamos juntos, né, nessa brincadeira aí, ou todo mundo ganha junto e tem futuro aí para todo mundo, ou todo mundo perde, né, então seguir na luta e qualquer coisa estou aí, qualquer coisa, quem quiser me contactar, conversar, estamos aí. Bom, pessoal, mais uma vez queria agradecer ao Greenpeace, queria agradecer ao Daniel, ao Bruno pelo convite. É realmente uma honra estar aqui e poder contribuir um pouco mais. O mercado de energia solar fotovoltaica é muito promissor, é um mercado que cresce demais e eu tenho certeza que ele não vai parar. É um mercado que passa por constantes evoluções e eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais acessível. Então, caso tenham qualquer dúvida, não hesitem em falar comigo. Eu estou sempre muito disponível. Podem entrar em contato comigo pelo Instagram, da LML Consultoria, pelo WhatsApp, qualquer coisa. Podem pegar o meu contato com os meninos. E é isso, gente. Obrigado, boa noite. É ótimo encerrar a noite desse jeito, com uma conversa boa assim. Valeu, Lucas. Valeu, Marcelo. Eu realmente queria agradecer demais a participação de vocês hoje. Foi realmente um momento muito bom. Realmente aprendi muita coisa com vocês, com as falas de vocês, né? Acredito que o pessoal que também está acompanhando a gente desde o começo realmente aproveitou bastante esse espaço. Então, só tenho a agradecer a vocês desse momento que a gente teve agora. Eu queria também agradecer a todo mundo que estava assistindo e acompanhando nossos encontros verdes, né? Desde os nossos primeiros momentos pelo Greenpeace Fortaleza, né? E que esse não vai ser o fim definitivo desses nossos espaços de lives e apresentações, né? A gente vai ter agora um momento de renovação, a gente vai começar a implementar esses espaços para tentar, no futuro, trazer coisas mais interessantes para vocês. Então, por favor, acompanhem nossas redes sociais, do Greenpeace Fortaleza, e participem também das nossas atividades que a gente tem, né? É muito importante a participação de vocês nesses espaços de formação, de aprender um pouco mais, né? E divulgar também tudo que a gente vem falando, e que realmente essa participação é muito boa e a gente só tem a realmente aprender e a contribuir com tudo isso, né, pessoal? Essa live, ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube, né, do Greenpeace Fortaleza. Então, vocês podem assistir ela mais tarde, quando ela for disponibilizada de novo. Se você perdeu algum momento interessante ou algum dado que não conseguiu realmente fixar, você pode ver lá depois nesse nosso canal do YouTube. E também é muito importante, pessoal, vocês viram um vídeo anterior, né, no começo da live, sobre a campanha Fortaleza pelas Dunas, que também é uma campanha do Greenpeace Fortaleza, né, sobre as últimas dunas aqui da nossa cidade de Fortaleza, que estão realmente sofrendo uma ameaça muito grande, e é muito importante a participação de todo mundo nesse momento, né, esse nosso projeto de agora, que nós vamos precisar de 65 mil assinaturas de cearenses, né, para conseguir esse projeto, para que esse projeto funcione, né, então a gente realmente gostaria de contar com a participação de todo mundo que está assistindo essa live, de outras pessoas talvez também que possam estar nos acompanhando nessa nossa trajetória. Então, por favor, sigam o Instagram do Fortaleza pelas Dunas para conhecer um pouco mais sobre essa campanha, saber um pouco mais sobre essa temática, né, do porquê nós vamos precisar dessas 65 mil assinaturas, que vai ser um momento de desafio, mas eu acredito realmente
que com a participação de todos e todas, né, a gente vai conseguir alcançar esse nosso objetivo e realmente, assim, de fato, contribuir para a conservação dessas últimas dunas de Fortaleza, que é um ambiente riquíssimo e muito importante, tanto para a nossa cidade como para a nossa macro-região. Então, por favor, pessoal, acompanhe a gente e nos ajudem nessa nossa grande empreitada. Vai ser realmente um desafio bem interessante. Então, assim, realmente esse é o nosso momento final, pessoal. Realmente é uma despedida. Eu aproveitei bastante esse momento com vocês. Esse espaço foi realmente assim, muito bom para mim. Espero que também para o pessoal que nos acompanhou também tenha sido bem interessante. E é isso, pessoal. Realmente eu só tenho a agradecer a tudo que vocês falaram e compartilharam com a gente. Vocês realmente são muito bons, fazem um trabalho específico de cada um. E é isso aí, pessoal. Realmente, muito obrigado a todos e a todas. E boa noite. Até os próximos momentos, pessoal. Valeu. Nossos oceanos estão sofrendo desastres antinaturais. É um desastre porque nosso lixo plástico é confundido com alimento por animais marinhos. O plástico bloqueia seus estômagos e eles morrem de fome lentamente. É um desastre porque a pesca industrial está aniquilando a vida marinha com enormes barcos que saqueiam os mares. É um desastre porque, com o derretimento do gelo polar, grandes empresas de petróleo estão em uma corrida acelerada para explorar novas áreas. Os vazamentos de óleo são uma nova e terrível ameaça de catástrofes ambientais. Mas você tem o poder de lutar contra esses desastres. Seja doador do Greenpeace. São apenas R$40 por mês, pouco mais de R$1 por dia. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Governos de países das Nações Unidas estão elaborando um novo Tratado Global dos Oceanos. Nossa proposta é criar uma rede de santuários marinhos para proteger 30% dos oceanos. Juntos, nós precisamos fazer pressão para garantir que toda a vida marinha seja protegida. Cientistas estão documentando o valor incomparável dos oceanos, inclusive o inexplorado recife de corais da foz do rio Amazonas. E você pode ajudar a proteger os mares. Seja doador do Greenpeace. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Doe R$40 por mês. Juntos, nós podemos evitar os desastres antinaturais e proteger os nossos oceanos.